Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Nós vamos falar nesse módulo sobre um pouquinho de LaTeX, ou LaTeX. O nosso foco no curso como um todo sempre foi usar o ASCII-MAT. ASCII-MAT é uma forma simples de escrever, foi inventada exatamente para ser simples, para poder ser aplicada ao nível fundamental, ao nível médio e até ao nível superior, mas com simplicidade, sempre pensando que a pessoa que vai utilizar vai escrever de maneira rápida, de maneira simples, e nesse processo ela vai criar um texto que seja legível, que seja compartilhável, que possa ser traduzido facilmente para a voz. Bom, por que a gente vai então fugir desse caminho? A ideia é o seguinte: nós temos um aluno com deficiência visual, esse aluno vai evoluir. Ele vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio, vai utilizar o ASCII-MAT à vontade, só que vai chegar num determinado momento em que ele vai precisar de mais. Por que ele vai precisar de mais? Porque ele vai entrar na universidade, por exemplo. E na universidade, pelo menos hoje, o número de pessoas que estão habituadas ao ASCII-MAT é relativamente pequeno, embora seja muito simples, embora seja muito fácil você explicar isso. Só que a verdade é que entre os alunos e os professores de universidade, a maioria usa realmente o LaTeX no seu dia a dia, conhece o LaTeX. Então não é que uma pessoa com deficiência visual ou o aluno que foi treinado em utilizar o ASCII-MAT precise realmente de migrar. Mas se a gente está querendo uma coisa bem integrada, a gente deve pensar que a interação é muito importante. E a distância do LaTeX para o ASCII-MAT não é tão grande assim, pelo menos no que diz respeito à matemática. Pode ser muito grande em outros aspectos, mas no aspecto, digamos assim, da matemática é relativamente próximo. Bom, primeiramente, por que LaTeX? O LaTeX é um sistema muito antigo, ele foi criado na década de 1970, quando a computação era completamente diferente do que é hoje, não havia gráficos, não havia janelas, tudo era uma coisa baseada em texto plano, texto de linhas. Não era comum, não era uma coisa que existisse em qualquer lugar, um computador como um terminal de vídeo. Havia cartões perfurados, havia outras técnicas de entrada de informações. E aí, quando se desejava criar um texto de matemática, ou um texto mais complicado, se utilizavam os equipamentos que seriam as atuais impressoras laser, que a gente chamava de phototypesetter, que eram equipamentos que recebiam comandos e esses comandos então eram interpretados. É complicado demais você programar uma phototypesetter, então geralmente o que se utilizavam eram programas de conversão. E um dos programas mais antigos era o tal do TeX, que foi inventado por um matemático chamado Daniel Knuth, e que esse utilitário pegava um texto com marcações. Mais ou menos o seguinte: para quem conhece HTML, se você quer desenhar um texto em negrito em HTML, você escreve o texto, coloca uma marca antes, coloca outra marca depois. No caso é menor B, maior, depois menor barra B, maior. Ou seja, é um texto que tem um preâmbulo e um postâmbulo antes do que você quer marcar. Então essas marcações eram relativamente simples, mas quando o texto era complexo, o número de marcações era enorme. Então, a primeira coisa que você tem que saber é baseado no modelo antigo de escrita. Não é um modelo em que a gente escreve e à medida que está escrevendo a letra já sai itálica, já sai negrito, já sai grande, já sai pequeno, como a gente faz no Microsoft Word. Não é isso. Você desenha o texto, você produz o texto puramente com letras comuns, como se fosse um texto plano, texto do bloco de notas, né? E o tal do TeX, ou do LaTeX, ele vai pegar esse texto e vai transformar ele para ser impresso numa phototypesetter ou nos dias de hoje, uma impressora comum, impressora
de jato de tinta, ou laser, ou sei lá o que. Tá? Então a maioria das pessoas está acostumada a fazer utilizando os editores que a gente chama de WYSIWYG, ou What You See is What You Get. Em português, aquilo que você vê é aquilo que você produz, vamos dizer assim, ou aquilo que você digita, na hora já sai desenhado como você quer. Então, LaTeX não é assim. Você digita o texto, inserindo algumas marcações, e numa segunda etapa, esse texto é submetido a uma espécie de um conversor, e que vai fazer então o processamento, e ele vai poder ser visualizado. Onde vai ser visualizado depende. Hoje seria numa impressora laser, por exemplo, né? Ou até numa tela, né? Então, os arquivos são arquivos de texto. A gente geralmente coloca a extensão .tex, né? A abreviatura de tex, né? ou de tec. Por que eu falo tec e tex? É porque esse X no final, quem inventou essa linguagem de marcação não estava pensando em X, estava pensando na letra grega Ki. Então é tec, né? Por isso o X soa como K. Em inglês seria tex, mas não é assim, a gente fala tec, tá? Então, um texto em tec, ou na sua variante que depois apareceu, um pouco mais sofisticada, não vou explicar muito sobre isso aqui, mas uma versão mais sofisticada do tec e mais fácil de ser escrita também, chamada de LaTeX. Tá? É assim, eu vou mostrar aqui na tela para você. Você vê que então o texto é bastante simples, tá? Isso aqui é um texto mínimo. Tá? Você começa com esse contrabarra document class, abre colchete, abre chave, de novo. Então esse é um pequeno texto criado em LaTeX. Nota que tem vários lugares do texto que tem uma barra invertida, uma contrabarra, né? E tem vários lugares do texto onde tem um abre e fecha chaves. Isso é característico. Você olhou para esse texto, tem isso aí, já sabe que é tec. Né? Então, contrabarra, document class, abre chaves, article, fecha chaves. Esse é o típico início de um arquivo tec para escrever artigos científicos. Né? Em vez de article, poderia ser outras coisas. Depois vai começar o documento. Contrabarra begin, abre chave, ou document, fecha chave. Em seguida vem o documento. Escreve o documento. E no final do documento, contrabarra end, abre chave, document, fecha chave. Então, esse é um arquivo típico, né? E o texto vai entre o begin e o end. Aqui, esse é um exemplo de texto matemático a ser impresso, vírgula. Outra marcação aqui para indicar que eu quero em boldface, ou seja, negrito. Contrabarra, text BF, abre chave, sem parâmetros incluídos, fecha chave. Então, quando você digita esse texto vai ser gravado no arquivo chamado documento.tec, ou uma coisa qualquer assim, teste.tec, com X no final, obviamente, né? E vai ser então indicado a execução dele num tradutor. Existem vários tradutores no mercado, tá? Eu cito aqui no nosso curso 2 tipos de tradutor que são muito usados aqui no Brasil. Um é o chamado Miktex, M-I-K-T-E-X. Esse é um dos mais usados para PC ou para Linux, etc. E um outro que é o Overleaf, que roda em web, ou roda numa janela de navegador. Tá? A gente vai dar uma ênfase aqui maior no Miktex, porque ele é muito fácil de instalar, e uma vez que você instale, você roda tec ali sem maior complicação. Tá? Dentro do Miktex,
já vem um editor, que é para facilitar o processo de digitação, você não precisa bater no bloco de notas, coisa e tal. Já traz um editorzinho ali dentro, não é nada de grande poder, mas ele é interessante, ele tem umas marcações, é fácil de usar, muito fácil de usar. Quem já usou o bloco de notas vai achar aquilo ali moleza. Inclusive ele colore as expressões que são típicas do TeX. Tá? Então a gente vai utilizar o TeXworks, TeXworks, TeXworks. Né? Então você digita ali dentro o seu texto escrito em TeX, aperta o botãozinho verde, puf, sai a listagem imediatamente para você. Demora um pouquinho, não é assim imediato. Pode demorar uns 4, 5, 6, dependendo do arquivo. Pode ser um arquivo enorme, pode demorar meia hora para processar o TeX, o que é uma coisa estranha para a gente. Você botar um programa que demore meia hora para processar. Na verdade, eu tenho um livro que escrevi com o meu colega Gabriel, um livro com aproximadamente 500 páginas, que forma um arquivo em TeX. Esse arquivo, para processar, ele demora mais ou menos uns 10 minutos de TeX, do MikTeX. Tá? Mais ou menos isso. Então não é uma coisa rapidinha. Né? Quem está acostumado, você já faz a coisa lá no Word, já aparecer. Não, não é assim. Você digita, manda sair, manda processar e ele vai sair. Um pequeno detalhe, não é possível você ir digitando e saindo. Pelo menos não é uma coisa comum. É sempre em 2 etapas. Digita, depois processa e vê. Então a gente vai fazer um pouquinho de detalhe, vai mostrar um pouquinho de detalhe desse processo do MikTeX. A gente vai baixar o MikTeX da internet e o site para baixar é esse aqui, miktex.org/download. Eles são fornecidos vários tipos de MikTeX. Tem o MikTeX para Windows, para Mac, para Linux, tem vários tipos de MikTeX. Tá? Você escolhe lá e é um download gratuito. Você não paga nada para ter esse sistema instalado na sua máquina. Traz para o computador, aí você vai rodar um instalador. O instalador tem essa carinha aqui, esse ícone. E uma vez que você clica no instalador, é uma instalação comum de Windows. Vai aparecer uma telinha dizendo que você está instalando, tem um copyright para você aceitar. É a instalação padrão de programas de Windows. Ou de Linux ou de Mac, é sempre mais ou menos do mesmo jeito. Aperta avançar, 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 como é o processo de instalação. Demora um pouco. Aqui na minha máquina eu demorou aproximadamente uns 4 minutos para instalar. Não é uma coisa assim rápida. Demorou um tempinho para instalar, mas uma vez instalado, pronto. A execução é muito rápida. Então vamos lá fazer o nosso processo. Os detalhes estão na apostila. Nós aconselhamos fortemente que você, depois que assistir esse vídeo, vá na apostila e leia o que está escrito lá. Tá? Então você vai fazer assim. Vai chamar o nosso editor, o TeXworks, e vai digitar esse texto que a gente colocou aqui para vocês. Né? Digita, ok, completei. Está pronto lá na nossa telinha. Tem um botãozinho verde, como se fosse um sinalzinho, como se fosse um sinalzinho de maior, assim, um botãozinho verde lá em cima. Você clica ali, ele vai compilar o seu texto, vai processar e, pumba, aparece a saída do que você deseja. Então é muito simples. Esse programa tem várias opções para quem já é um usuário avançado. Mas aqui a gente está começando, então 99% das vezes é isso. Digitou o texto, apertou o botão verde e pronto, acabou. Então, na apostila nós vamos dar alguns detalhes adicionais sobre esse processo. Então, o que você vai ter que fazer agora? Baixa o MikTeX, instala no seu computador, pega esse programinha que está lá na apostila, pode até cut and paste, se for uma versão digital, cola dentro do TeXworks, aperta o botão verde e vê o que sai. Tá bom? Esse é seu primeiro exercício, espero que dê tudo certo, e o seu monitor também está aí para dar uma ajuda, seu tutor, né? Para dar uma ajuda se a coisa não funcionar exatamente como você pensava. Às vezes, determinadas máquinas ele pede para instalar alguma coisa a mais, mas o normal é instalou, valeu, tá? Porque ele já é feito exatamente para isso.
Sucesso aí para você, experimente bastante, experimente, você vai achar bem tranquilo. Agora a gente vai ver no próximo vídeo um pouquinho sobre o TEC.